Você já parou para pensar ou se perguntar por que existem tantas leis em Levítico? O livro de Levítico nasce em um momento muito específico da história bíblica. Israel havia acabado de sair do Egito e quando eles saem, não saem como uma nação estruturada. Eles saem como um povo ex-escravos. Eles sabiam fazer tijolos, sabiam obedecer ordens, mas não sabiam viver com um Deus santo e conviver como um povo santo. Não sabiam o que era adorar, não sabiam o que era santidade, não sabiam como conviver com a presença de Deus. Então, Deus, ele começa a ensinar o povo de forma pedagógica, progressiva, paciente, em níveis diferentes. Levítico não é excesso de regras, é Deus formando identidade no seu povo. No Antigo Testamento existem 3 tipos de leis e você precisa guardar isso com distinção para que você não tenha dúvida e resolva grande parte delas, para quando você tiver dúvidas sobre o que se aplica ou não se aplica aos dias de hoje. Muitas pessoas não gostam de Levítico justamente por interpretar tudo ao pé da letra e descartar ou querer cumprir, e não é dessa forma. Nós precisamos analisar com cuidado dentro dessas 3 leis para saber o que é princípio espiritual, para saber o que é uma lei moral e eterna, para saber o que é lei cerimonial cumprida em Cristo. Quando nós falamos de lei moral, nós estamos revelando o que é certo e o que é errado para qualquer pessoa em qualquer época. Exemplo: não matarás, não adulterarás, não pode mentir. Esses mandamentos estão lá em Êxodo 20, na lista dos 10 principais mandamentos. E esses mandamentos, eles não são culturais. Eles refletem o caráter imutável de Deus. Deus é verdadeiro, por isso não se pode mentir. Deus é fiel, por isso ele exige fidelidade, não se pode adulterar. Deus é justo, por isso matar é errado. Jesus, ele não aboliu essa lei. Ele confirmou e aprofundou em Mateus, capítulo de número 5. Ela continua válida porque o caráter de Deus não muda. Quando nós tratamos de lei cerimonial, nós estamos falando de leis que falam sobre sacrifício, alimentação, rituais, pureza corporal. Essas leis ensinavam como o povo deveria se aproximar de Deus no sistema da antiga aliança. Eram pedagógicas, eram simbólicas e eram temporárias. O livro de Hebreus nos ensina que tudo isso era uma sombra. Cristo é a realidade. O sacrifício apontava para Cristo. O sacerdote apontava para Cristo. O altar apontava para Cristo. A pureza ritual apontava para a pureza perfeita de Cristo. Logo, quando Jesus veio, ele cumpriu plenamente o sistema cerimonial. Portanto, nós não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos seguir regras alimentares, não precisamos de rituais de purificação. Por quê? Porque o que era sombra encontrou seu cumprimento em Cristo. Mas também temos a lei civil. Eram leis que organizavam Israel como uma nação teocrática, onde Deus é o rei. Regulava disputas, propriedades, punições, convivência social. Hoje, Israel é representado pela igreja. E a igreja não é uma nação política. Não vivemos sobre um sistema civil mosaico. Essas leis nos ensinam princípios de justiça, mas não são aplicadas literalmente. De forma bem resumida, a lei moral continua valendo até os dias de hoje, porque trata-se do caráter de Deus e ela não muda. Ele não muda. A lei cerimonial, Cristo cumpriu. A lei civil, aplicada a Israel como nação. A igreja cumpre o seu princípio espiritual. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora nós poderemos entender Levítico do capítulo 11 ao capítulo 15.
Esses capítulos tratam principalmente da lei cerimonial, ou seja, não são regras obrigatórias para os dias de hoje, mas revelam princípios profundos. Sobre o capítulo de número 11, onde Deus divide os animais entre puros e impuros. Exemplo: o porco tem um casco fendido, mas não rumina, considerado impuro. O camarão não tem escama, considerado impuro. Alimentação como galinha ao molho pardo, que tinha sangue. O sangue era proibido na lei mosaica porque representava e representa a vida. Lá em Levítico, no capítulo 17, verso 11, vai nos dizer isso. É importante a gente frisar. Não era uma questão de higiene apenas. Não era porque o porco era biologicamente sujo. Os critérios eram simbólicos. Israel aprendia diariamente uma lição espiritual. Nem tudo o que existe é para ser oferecido ao Senhor. Cada refeição era um ato de obediência. Cada prato era um lembrete. Eu pertenço a Deus. E ali eu precisava ter esse discernimento. Então Deus deixou aqui essa lista de regras do que pode e o que não pode. Leis cerimoniais se cumpriram no Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 10, do verso 13 ao 15, Deus declara os alimentos puros. Em Marcos, no capítulo 7, do verso 18 ao 19, Jesus ensina que o alimento não contamina ninguém espiritualmente. 1 Timóteo 4, do capítulo 4 ao 5, Paulo nos afirma que tudo que Deus criou é bom, se recebido com ações de graça ou com gratidão. Cristo cumpre a distinção cerimonial. Os princípios, na verdade, que permanecem hoje, não é que nós precisamos tratar, por exemplo, carne como impura, mas existem coisas que precisamos tratar como consumo espiritual, ou seja, nós precisamos ter o discernimento sobre o que alimentam a nossa alma de forma impura. Por exemplo, conteúdos que estimulam o pecado, ambientes que enfraquecem a nossa fé, conversas que corrompem os nossos ouvidos, a nossa mente. Então a pergunta, por exemplo, não é se eu posso comer carne de porco ou se carne de porco é pecado. A pergunta que devemos fazer é: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Nós precisamos ter esse discernimento. Deu para entender? Sobre o parto, Levítico capítulo de número 12. Após o nascimento, havia um período de separação ritual. Por quê? Porque havia tido um derramamento de sangue. E no Antigo Testamento, sangue simboliza vida. Não era uma punição, não era impureza moral, era reverência. Algo sagrado havia acabado de acontecer, uma vida saiu do corpo. Era como se Deus estivesse dizendo: isso é santo e precisa ser tratado com consciência. Além disso, havia sabedoria prática também. Em um tempo sem hospitais, a separação também garantiu o descanso da mãe e a proteção da mulher. Cumprimento no Novo Testamento. Em Lucas, no capítulo 2, dos versos 22 ao 24, Maria cumpre essa lei após o nascimento de Jesus. Mas hoje não existe exigência desse ritual. Após o nascimento de uma criança, a mãe não é considerada impura e não precisa ficar separada da comunidade. Mas o princípio permanece. A vida é sagrada, o corpo não é banal e momentos importantes exigem reverência, descanso e adoração ao Senhor. Amém? Quando chegamos em Levítico 13, 14, é tratado das doenças de pele. A palavra traduzida como lepra abrangia várias condições: manchas brancas na pele, feridas persistentes, infecções cutâneas na pele. O sacerdote quem examinava. Se fosse contagioso, a pessoa era separada do meio do acampamento. Existem dois níveis aqui de entendimento: o espiritual e o prático. O espiritual, porque uma impureza não podia habitar no meio do povo. Deus habitava no centro do povo
e Deus não compactua com nada impuro. O sentido prático era evitar que a doença se espalhasse e contaminasse outras pessoas. Era um sistema antigo de quarentena. Hoje nós entendemos isso facilmente após a pandemia. Isolamentos podem proteger a comunidade. Essa regra teve cumprimento no Novo Testamento. Jesus toca e cura leprosos em Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 3. Na Nova Aliança, a pureza não é mantida por distância, mas recebida por meio de Cristo. O princípio é que permanece. Impureza na Nova Aliança é considerada pecado. O pecado também precisa ser tratado. Começa pequeno e, se não for tratado, ele se espalha e contamina outras pessoas. E nós precisamos ter o discernimento de nos separar de atitudes, nos separar de ambientes, abandonar hábitos que contaminam a nossa vida espiritual. O capítulo 15 é tratado dos fluxos do corpo, tanto feminino quanto masculino. Isso inclui situações como fluxo menstrual, hemorragias, emissão seminal. Nada disso aqui é chamado de pecado. Era impureza ritual temporária. Por quê? Porque envolvia fluidos ligados à vida e à reprodução. E a vida pertence a Deus. Um exemplo prático. Após o fluxo menstrual, havia apenas um banho ritual simples e a mulher era considerada pura novamente. Isso não era humilhação, era sistema simbólico. Cumprimento também no Novo Testamento. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34, ela vivia essa realidade de exclusão porque o seu fluxo não cessava. Mas quando ela toca em Jesus, ele não se contamina. Ela é quem fica purificada. E isso revela que na Nova Aliança, a pureza ela flui de Cristo para nós. Hoje não existe mais impureza ritual. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20, que o corpo é templo do Espírito Santo. Logo o princípio permanece. O corpo não é descartável, a sexualidade não pode ser banalizada e a vida física tem valor espiritual. De forma resumida, o que permanecem dessas leis são os princípios eternos. Comida, no discernimento diário, o que faz bem ou não faz, e nós precisamos preocupar em alimentar ou separar o que vamos consumir que vai contaminar nossa alma. O parto simboliza a reverência à vida. Doenças precisam ser entendidas aqui como cuidado com contaminações. E os fluxos do corpo, tanto o feminino quanto o masculino, precisa nos dar consciência do valor do corpo. Quando nós não conhecemos Levíticos, nós achamos que ele é um livro pesado, ultrapassado, distante da nossa realidade. Mas quando olhamos atentamente para Levítico capítulo 11 ao 15, nós não vemos um Deus rígido, obcecado por detalhes irrelevantes. Vemos um Deus santo que não banaliza a sua presença. Nós vemos um Deus amoroso que ensina um povo imaturo, com paciência, de forma pedagógica. E nós também temos um Deus cuidando e dizendo que Ele se importa com a nossa alimentação, saúde, corpo, com a nossa contaminação, com a nossa convivência em comunidade. Isso não é um Deus controlador, é um Deus formando um povo. Os rituais passaram, Cristo cumpriu a parte cerimonial, mas a revelação permanece. Deus continua santo, a vida continua sagrada, o corpo continua tendo valor e a presença dele ainda exige consciência. Levítico não é um livro ultrapassado. É um livro que nos lembra que viver com Deus no centro nunca foi algo comum. Sempre foi e sempre será santo. Deus abençoe em nome de Jesus.